Salve, salve pessoal, professor Alexandre Rossini aqui na área. E hoje o assunto desta aula é otimização, IA que encontra atalhos, né? Então, como o próprio nome, o título da aula sugere, a gente adentra agora num conteúdo que faz a IA encontrar caminhos e soluções de alguma forma, né? Semana anterior, semana um, a gente viu o conteúdo mais amplo, entendendo o que é inteligência artificial, um pouco da história da IA, e agora a gente direciona para compreensão das primeiras coisas, os primeiros nomes, algoritmos, algumas coisinhas visando solução. Mas eu quero deixar claro para vocês que o objetivo aqui da disciplina, claro, dessa aula, um objetivo maior da disciplina, é que vocês, por estarem fazendo o curso de computação, né, licenciatura em computação, precisam conhecer, ter uma noção um pouquinho mais ampla do que é inteligência artificial, dos termos usados, das ideias dos algoritmos, como funcionam, para, obviamente, conseguir ter uma noção de como trabalhar com eles em sala de aula ou aplicá-los. É claro que, pelo tempo que nós temos, nós não vamos conseguir trabalhar em termos de programação, resolvendo problemas, programando com inteligência artificial, até porque não é o objetivo da disciplina, afinal, é a disciplina de IA aplicada à educação. Então, quando eu falo, a gente não vai trabalhar diretamente em Python, por exemplo, usando bibliotecas como Scikit-learn, TensorFlow para resolver problemas, mas nós vamos caminhar, claro, para uma parte mais prática. Então, o objetivo aqui é a gente ter duas visões sempre nos vídeos. Uma visão para compreensão da IA, do tema da aula, em termos de computação de fato, e uma segunda parte que é mais final da aula, que eu vou fazer aqui nesta aula, direcionando como que a gente pode utilizar e aplicar isso em sala de aula, tá? Pelo menos com o conteúdo dessa aula, e as outras a gente vai caminhando nesse sentido. Então vamos começar aqui, vamos para o slide, vamos entender aqui, ó. Imagina que você está em um labirinto e quer encontrar a saída desse labirinto, né? Então você não sabe exatamente para onde ir, afinal você está no labirinto, esse labirinto não tem um mapa, não tem um GPS, não tem informações, tá? Então você só está lá solto no labirinto e precisa encontrar soluções. Então você vai tentando diferentes caminhos. Às vezes acerta, às vezes encontra uma parede, uma obstrução e precisa voltar e procurar outro caminho. Então você procura, ao longo de várias tentativas, o melhor caminho, a melhor resposta entre as várias possíveis. Bom, então essa ideia de labirinto acho que todo mundo tem, conhece um labirinto, já jogou algum joguinho similar ou até de labirinto de fato, no mundo real, mundo físico ou mundo virtual, através de games, né, de jogos. Então é bom que eu acho que todo mundo tem uma noção boa. E a ideia do labirinto é uma ideia que a gente pode ampliar. Existem muitos outros problemas com características similares. Então, olha só, o raciocínio por trás do labirinto, a gente começa em um determinado ponto, né? A origem de começar a busca no labirinto, a busca da saída, né? A gente começa em um determinado ponto, ponto de origem, e a gente começa a testar vários vários caminhos. Então a gente encontra o caminho, sei lá, tem frente, direita, esquerda, escolhe para a direita, e assim vai avançando. Chegou lá, tem uma parede, tem um obstáculo, vou voltar, deu errado, volto, procuro outro caminho. E esse processo vai acontecendo até que a gente encontre a saída, fazendo uma escolha, uma busca para o melhor caminho até a saída. Então essa é a ideia por trás, gente, dos problemas de busca. Isso é um problema de busca, tá? Então, nesse caso, o labirinto procurando, fazendo uma busca pela saída do labirinto, buscando a solução. E problemas similares, várias outras soluções similares em termos de busca por uma solução é feita. É o problema de busca. Então, surgiu esse termo, né, na aula, é um termo importante para a nossa aula, que são os problemas de busca. O que é um problema de busca? Então, olha, é qualquer situação a ser resolvida por uma sequência de ações a ser executada com a intenção de atingir um objetivo, tá? Então, qualquer situação, qualquer problema, situação que, para ser resolvida, a gente precisa de uma sequência de ações e essa sequência de ações ela é executada a fim de realizar um objetivo. Aí a questão toda aí, gente, é qual sequência de ações executar? Então, o que a resolução, o algoritmo vai ter que procurar é a sequência de ações a executar
com a finalidade de resolver o problema, com a finalidade de solucionar o problema. Então, o que acontece? Há muitos problemas, tem várias soluções possíveis, várias soluções possíveis. Enfim, no caso do labirinto, pode ter por vários caminhos chegar na saída. Alguns mais eficientes que o outro. Como assim eficiente? Com um caminho mais rápido, sem errar, pode ir de repente direto, sem encontrar caminhos com obstáculos, com bloqueios, você tem que voltar, ou um caminho mais curto. Ou você pode conseguir sair do labirinto dando voltas, chegando por um caminho mais longo. Se conseguir sair do labirinto, é uma solução eficaz. Todas as soluções que levam a sair do labirinto é eficaz, resolveu o problema. Porém, surge um conceito importante aqui para a aula, que é a eficiência, que a gente vai ter que discutir daqui a pouquinho e a gente entender que a eficiência é ponto central da nossa compreensão. Mas acho que vocês entenderam o que é um problema de busca, né? Vamos ver uns exemplos aqui de problema de busca. Primeiro exemplo, decidir qual trajeto seguir até o trabalho em um dia de trânsito intenso. Então, você está na sua cidade, no seu... de qual trajeto seguir até o trabalho. Você está na sua casa, sai da sua casa, vai até o trabalho, e aí tem muito trânsito. E aí? Tem várias possibilidades, várias ruas, vários caminhos que te levam até o trabalho. Qual decidir, né? Então, existe várias opções, várias possibilidades, vai buscar um caminho para ser executado. Então, um problema de busca, né? Outro, escolher uma combinação de alimentos que caiba no orçamento e atenda às necessidades nutricionais da família. Então você vai lá no supermercado fazer compra, lá no supermercado existem uma infinidade de produtos, de alimentos, e aí você vai ter que escolher aqueles que você vai comprar, levar para casa, para alimentar a família. E aí detalhe, né? Então, além disso, ainda tem uma outra restrição nesse problema, que é e atenda às necessidades nutricionais da família. Então, observe que nesse caso temos dois objetivos a serem cumpridos no mesmo problema. Quando a gente tem dois ou mais objetivos a serem cumpridos no mesmo problema, chama problema multiobjetivo, e aí começa a ficar cada vez mais complexo. Quanto mais objetivos tiver dentro do problema, mais complexo vai ficando. Então, nesse caso, a gente vai ter que estar lá, a gente está lá no supermercado, no mercadinho, na feira, onde for, e tem uma infinidade de produtos alimentícios, e a gente tem que escolher aqueles que vai comprar, considerando os dois critérios: o valor que caiba dentro do orçamento e que atenda às necessidades nutricionais da sua família. Então, existe uma infinidade de soluções possíveis, que é a combinação de quais alimentos você não vai levar e quais você vai levar, né? E aí você, no final, toma uma decisão. A gente vai lá no supermercado, na feira, no mercadinho e compra. Não quer dizer que a gente vai comprar a melhor combinação possível, aquela que vai ser a mais barata com o maior valor nutricional. Mas a gente vai comprar uma que resolva. Então, a gente vai a solucionar por meio de uma solução eficaz. Aquilo que a gente comprar é uma solução eficaz, resolve nosso problema. A gente vai alimentar a família, e vai, de certa forma, suprir as necessidades nutricionais. Porém, não vai ser necessariamente a solução mais eficiente. Então, o conceito de eficiência é importante aqui. A gente precisa entender que a mais eficiente é aquela que a gente vai gastar menos dinheiro e que vai atender 100% das necessidades nutricionais da família. Então, o conceito de eficiência é interessante. Por exemplo, eu poderia passar a mesma tarefa para duas pessoas realizar. De repente, um realiza em 4 horas, o outro realiza em 12 horas. Então, o que fez em 2 horas foi 4 horas, desculpa, foi mais eficiente em termos de tempo. Se o critério mais importante no problema for o tempo, esse que fez em 4 horas é mais eficiente. Os dois foram eficazes, resolveram o problema, mas um resolveu em 4 horas e o outro resolveu em 12. Porém, se esse problema que eu distribuo as mesmas tarefas para duas pessoas, se o critério de eficiência for o custo, então o tempo de resolução de problema pode não ser nada relevante. O importante é aquele que economize mais dinheiro. Então, aquele que resolveu em 4 horas gastou R$100, o outro que resolveu em 12 horas gastou R$20. Então, esse foi mais eficiente em relação ao custo. Então, a eficiência, ela depende de um critério, né, de uma métrica, de um valor que a gente quantifica para conseguir comparar e identificar qual que é mais eficiente. Bom, vamos ver um outro problema. Recomendação de filmes ou vinhos a alguém. Então,
Quando a gente vai recomendar filmes, por exemplo, a uma pessoa, para recomendar, a gente tem à nossa disposição o catálogo de todos os filmes que já foram produzidos e lançados na história, desde lá da criação do cinema com os irmãos Lumière até hoje. Então, assim, vamos supor que a gente vai indicar 5 filmes. Então, dentre todos os filmes possíveis, a gente vai indicar 5. A gente indicando 5 filmes já é uma indicação, já é uma solução para o problema. Agora, a melhor solução possível seria indicar exatamente 5 filmes que a pessoa goste muito, que sejam aqueles filmes que a pessoa vai se apaixonar, os melhores filmes da vida dela. Porém, isso é complicado, né? Primeiro que a gente não assistiu todos os filmes, então a gente vai tentar indicar alguns filmes dentro do gosto da pessoa, que a gente saiba que ela goste, e filmes que a gente viu, né, para poder recomendar. Então, ó, isso é um problema de busca. A gente vai buscar uma combinação dentre todos os filmes já lançados, quais que possa atender a pessoa que a gente vai recomendar. Isso vale para música também, obviamente. Então, são 3 exemplos de problemas de busca que eu acho que vocês já perceberam uma analogia com sistemas computacionais, né? No primeiro aí seria um GPS da vida, um Waze, né? Um Google Maps. O terceiro, recomendação de filmes, Prime Video, Netflix, entre outros, de vinho, alguns sistemas aí como Vivino, né? Vivino, ou de música como Spotify, né? O Deezer, enfim. E assim acontece, né? São problemas de busca, exemplos de problemas de busca que existem e que a gente usa soluções computacionais, usa IA para resolver. Então vamos ver agora, gente, estratégias para encontrar soluções por meio de computação. Então, ó, a primeira estratégia, isso em problemas de busca, tá? A primeira estratégia é a busca cega, conhecida como busca cega, que é a busca sem informação. Então, a busca sem informação, ou busca cega, é uma das formas mais simples, porém menos eficientes, tá? Ela é menos eficiente se resolver um problema. Por que que ela não é eficiente? Porque esse termo cega, da busca cega, é exatamente por não ter informação. Refere-se ao fato de que o algoritmo usa nenhum tipo de informação extra sobre o problema para guiar a busca, ele simplesmente explora todas as soluções possíveis. Então, explora todos os caminhos possíveis, todas as combinações possíveis para tentar encontrar a solução. Nesse caso, ele vai encontrar a solução, vai encontrar a melhor solução, porque testa todas as possibilidades. Então, a busca cega é uma técnica eficaz, ele resolve, ele encontra a melhor solução possível, mas é lenta. Imagina procurar sobre o catálogo de todos os filmes já lançados até hoje, a escolher 5 filmes. Então, vai ter que fazer todas as combinações possíveis para encontrar aquela que melhor satisfaça a uma pessoa. Então é muito lenta. É de fato eficaz, vai encontrar a melhor solução possível, mas é lenta. Então, no labirinto, teria que testar todas as soluções possíveis primeiro, para depois dizer qual o caminho que seria o escolhido para fazer da entrada até a saída, do ponto de origem até a saída. Então, na busca cega, a gente testa todas as possibilidades primeiro, para depois escolher aquela que a gente encontrou como a melhor solução, tá? Então a busca cega, o nome diz, é sem informação, a gente não usa nenhuma informação extra e testa tudo um por um, tá? Então por isso que ela é cega, então ela não é eficiente. Eu quero só ressaltar que essa ideia de estratégia de busca cega não é uma busca da IA, tá? Ela é uma busca, é uma estratégia para resolver problemas de busca, que algoritmicamente é feito por meio de regras e fiéis na programação tradicional. A gente vê aqui como uma introdução aos outros métodos que a gente vai ver a partir de agora, né? Que aí sim tem uma informação extra que a gente vai usar, técnicas que a gente pode dizer que é de IA. Então essa ideia de busca cega é para introduzir, para chegar ao tema de fato que nos interessa. Então se a gente tem a busca cega, que é a busca sem informação, a gente também tem a outra estratégia, que são 2 tipos de estratégia, a busca com informação. Então, as estratégias de busca com informação fazem uso de conhecimento extra sobre o problema para guiar a busca de forma eficiente. Então, gente, é esse conhecimento extra que é a informação. Então, a busca com informação usa informações adicionais do problema para tentar deixar
a busca pela solução mais rápida, mais eficiente. Então, a grande vantagem desse tipo de estratégia é que elas priorizam caminhos mais promissores, reduzindo o tempo necessário para encontrar a solução. Então, por isso que ela é mais eficiente. Então, a busca com informação ela é mais eficiente que a busca cega. Eu queria só alertá-los para vocês que existem muitos problemas do mundo real, mesmo problemas que a gente resolve computacionalmente, que se a gente for tentar resolver com busca cega, com busca sem informação, mesmo com os melhores computadores atuais que existem atualmente, a gente demoraria séculos, talvez até milênios, para encontrar a solução. Então é claro que é completamente inviável utilizar a busca cega para alguns problemas. Então a gente tem que conseguir encontrar soluções mais eficientes, algoritmos mais eficientes, para poder tentar resolver problemas mais rapidamente, né? Que sejam viáveis de serem resolvidos com aplicações computacionais, tá? Beleza. E aí, gente, a gente vai entrar na pergunta aqui que é importante para a aula. O que é otimização? Então, ó, a otimização é uma das áreas fundamentais da IA. Como assim fundamentais? Bom, é uma área da IA. Ela é uma área que surgiu, assim como a gente já viu a história da IA na aula 1, que surgiu lá no início da IA, a otimização, é uma sub-área da IA, que surgiu logo no início da IA, lá junto com a conferência de Dartmouth, lá na década de 50. E é uma área importante da IA. Ela é uma área que dominou a IA lá no início da IA, e é uma área que cresceu tanto que hoje praticamente é uma grande área sozinha. Mas ainda, claro, é abarcado pela IA. A gente tem basicamente a otimização e a IA de aprendizado de máquina, que é mais popular hoje, né? Mais utilizado em aplicações hoje, como a IA generativa, como em algumas aplicações de reconhecimento facial, entre outros, né? Visão computacional e assim. Mas a otimização é lá do início, ela é uma área muito grande, muito utilizada também hoje, claro, para resolver problemas importantes. E, enfim, ela está abarcada dentro dessa grande escopo que é a IA, mas é uma grande área que envolve outras áreas, como também matemática, enfim. Então é isso. Voltando aqui para o slide, a otimização dentro da IA é uma abordagem voltada para a busca de soluções eficientes. Estou falando isso para você já, né? Então a gente quer encontrar soluções eficientes. Soluções que usam recursos de maneira mais inteligente, aquelas soluções mais rápidas, que gastam menos dinheiro para resolver um problema, mas em geral o tempo é um critério importante na maioria dos problemas, mas nem todos, tá? Então é isso. A otimização, então, no caso aqui dos problemas de busca, ela é a busca com informação. Então a busca com informação é a estratégia utilizada para realizar otimização, para tentar encontrar soluções mais eficientes. Então, a busca cega não entra a busca sem informação, a busca cega não entra na otimização. A otimização, a busca de soluções eficientes, usa a estratégia da busca com informação, tá? Então, a ideia é a máquina ser capaz de escolher os melhores caminhos, um atalho, não ter que testar tudo. Um atalho mais inteligente dentro de um universo de todas as possibilidades. Isso para tornar uma solução mais eficiente. O importante é que para ser aplicada a ideia de otimização é que sejam problemas onde os recursos são limitados. Então, se você tem recursos limitados, a otimização é uma estratégia boa, né? No caso, a busca com informação é uma estratégia boa para ser aplicada. Então, o que seria esse recurso limitado? O tempo, né? Uma restrição temporal para a resolução do problema. O espaço, esse espaço pode ser memória, o uso de memória limitada, uma pequena quantidade de memória, enfim. Dinheiro para baratear a solução, enfim, e onde há muitas possibilidades a serem consideradas que a busca cega inviabiliza. Então a gente pode utilizar a otimização e nesse caso, então, a busca com informação é a estratégia a ser adotada para resolver esses tipos de problemas, tá? Então temos muitas possibilidades à frente. Aí, gente, eu quero agora apresentar, dentro da busca com informação, os dois caminhos, as duas possibilidades que existem, duas palavras diferentes e talvez vocês já tenham
ouvido falar. Primeiro, heurística. Então vamos lá, gente. O que é a heurística, né? Uma heurística é uma regra prática, uma abordagem direta que usa conhecimento específico sobre o problema para chegar a uma solução razoável mais rapidamente. Então é uma regra prática, porque a gente pode utilizar ela, aplicar ela, é uma regra específica para ser utilizado em um problema de busca aqui. Então, a heurística é uma regra específica para a gente tomar atalhos na resolução do problema. Ao invés de explorar todas as possibilidades, a heurística toma atalhos baseados em boas ideias ou experiências anteriores. Então, por exemplo, na recomendação de filme, eu sei que a pessoa não gosta de filmes de terror. Então, você já... uma das regras é não recomendar filmes de terror. Já elimina todos os filmes de terror que foram lançados nos filmes que você vai considerar para recomendar. Você já elimina boa parte, uma parte considerável até, dentro de todas as possibilidades de solução. Então são rápidas essas regras heurísticas, são rápidas e simples, mas, porém, elas não garantem a melhor solução. Não garantem a eficácia da resolução do problema. Ela vai te dar uma boa solução, uma solução suficiente ou satisfatória dentro do tempo, um tempo razoável, um tempo interessante que tem para resolver o problema. Então, vai ser uma solução eficiente. Não necessariamente eficaz, mas vai apresentar uma boa solução, tá? E aí, ainda, sobre a heurística, ó, um exemplo aqui, ó. Imagine que você está resolvendo um quebra-cabeça e decide sempre começar pelas peças da borda para montar esse quebra-cabeça. Essa regra de começar pelas peças da borda é uma heurística, gente. Isso é uma heurística. Você poderia começar por qualquer lugar mas estabeleceu a regra começar pelas peças da borda. Então você já elimina uma boa parte das possibilidades de começar a montar o quebra-cabeça. Isso já direciona, é uma heurística, é uma regra nesse caso, que não vai garantir a melhor solução, mas dá resultados bons, resultados interessantes, com menos esforço do que se não tivesse essa heurística. Quando eu falo não garante a melhor solução, entenda o seguinte: imagina que toda vez que eu pego uma peça lá do quebra-cabeça, eu considero isso como um movimento. Então eu pego a peça, encaixo. Não interessa que ela vai encaixar todas certas. Eu pego e encaixo. Quando eu pego uma peça que dá encaixe e outra, eu já encaixo. Isso são os movimentos. Então, quando eu começo com essa heurística de começar pelas bordas, não necessariamente eu vou realizar a menor quantidade de movimentos de encaixe possível, mas eu vou conseguir montar num tempo razoável o quebra-cabeça. Para eu montar com a menor quantidade de movimentos possíveis, aí teria que testar todas as possibilidades, uma busca cega eu garantiria de montar o quebra-cabeça com todas as possibilidades possíveis e depois eu escolho qual o caminho mais eficaz, tá? Então é nesse sentido. Observe que então a ideia de heurística não é uma ideia da computação, uma ideia que vocês nunca tenham tido contato. Na verdade, é um nome novo para algo que vocês com certeza já utilizam no dia a dia para resolução de algumas tarefas, tá? Bom, em termos computacionais, para vocês conhecerem, tem uma estratégia, um algoritmo heurístico que chama algoritmo guloso, Greedy Algorithm, do inglês, que esse algoritmo é uma estratégia em que a cada passo da resolução do problema, a gente escolhe a opção que parece a melhor opção naquele momento. Então a ideia desse algoritmo é que o melhor local reflita como o melhor global, mas isso não tem garantia. Então a gente toma a melhor decisão naquele momento, sem muita preocupação com o futuro, com as consequências dessa decisão. Então, o roteamento da internet, dos pacotes de internet, utilizam a ideia gulosa. Então, por exemplo, quando eu faço uma solicitação para entrar no site, essa solicitação vai pingar, né, em outros servidores, e esses servidores vão responder se conhece o site ou não. Aí aqueles que reconhecem o site, que sabe o caminho para chegar até o site, a gente vai escolher, o roteador escolhe aquele que tem o menor tempo de resposta, inferindo que é o melhor naquele momento. Só que não quer dizer que daquele servidor vai direto para o site. Ele pode mandar um outro roteamento para outro servidor, que vai para outro servidor, e só numa terceira ida vai para o site. E pode ser que naquele momento que você mandou efetivamente o roteamento, ele chegue lá, um roteador mais à frente ficou congestionado.
Então, não necessariamente vai ser a melhor solução, mas ele tomou a decisão com o que parecia melhor naquele momento. Por isso que chama algoritmo guloso. Escalonamento de tarefas com prazo de entrega também. Pode usar a estratégia gulosa. Então, a gente vai resolver aqueles problemas primeiro, que o prazo de entrega é mais curto. Então, para a gente é uma estratégia que a gente costuma usar, né? Aquele que está com um prazo mais curto é o que a gente resolve primeiro. Pode ser que se a gente mudasse uma ordem, no total a gente conseguiria resolver tudo mais rapidamente, mas essa é uma estratégia que é comum a gente adotar. O que está com prazo mais curto é o primeiro que a gente faz e despacha. Quando vai dar troco de dinheiro, moeda, também pode usar o algoritmo guloso, uma heurística com o algoritmo guloso, que nesse caso, se a gente quiser dar o troco menor número de notas ou de moedas, a gente começa pelo aqueles de maior valor. Então, se eu quiser dar um troco de R$ 75, eu dou uma nota de 50, outra de 20, outra de 5. Então, é a solução com o menor número de notas, né? Começa sempre para a maior. Maior nota é 50, se eu der outra de 50 dá 100. Então, extrapolou, dá uma de 50. A próxima nota é de 20, então já são 70. Se eu pegar outra de 20, extrapola, vai para 90. Então, fico 50, 20. Se eu der uma nota de 10, vai para 80, extrapola. Então, eu não ponho de 10. Fica 50, 20, eu dou uma nota de 5, dá R$ 75. Isso é uma regra heurística. Sempre começar com as notas mais altas e vai diminuindo. E funciona. Ok? Beleza. Dito isso, já sabemos o que é heurística, né? A heurística é uma estratégia de busca com informação, mas que é uma regra específica para o problema. Então, aquela do quebra-cabeça, começar montando pelas bordas, só funciona no quebra-cabeça. Eu não posso pegar essa heurística, essa regra, e aplicar lá no labirinto, porque não é uma regra que funciona para o labirinto, né? É uma regra específica para o problema. E aí, diante disso, então, existem os algoritmos meta-heurísticos. Os meta-heurísticos é mais amplos, tá? Então, uma estratégia que busca soluções eficientes para problemas complexos de otimização, guiando a busca em uma ampla variedade de problemas sem garantir a solução perfeita. Então, ó, a meta-heurística, o algoritmo meta-heurístico, ao contrário da heurística, é um algoritmo que basicamente resolve qualquer problema de busca. Ele não é específico para uma regra específica para um problema como a heurística, mas ele é um algoritmo que ele resolve basicamente qualquer problema de busca, desde que você ajuste alguns parâmetros do algoritmo, e esses parâmetros, claro, ajustados de acordo com o problema. Mas é uma estrutura, como se fosse um esqueleto, uma estrutura do algoritmo, que a gente ajusta alguns parâmetros, faz alguns ajustes na modelagem, e com isso a gente consegue aplicar aquele algoritmo para resolver praticamente qualquer problema de busca. Então a meta-heurística é muito interessante por isso. Uma vez que você aprende um algoritmo meta-heurístico, você pode utilizar ele para resolver praticamente qualquer problema de busca, desde que você faça alguns ajustes de parâmetros no algoritmo para aplicar ao problema, tá? Então olha só, vamos para o segundo parágrafo aí embaixo. Enquanto uma heurística é feita sob medida para um problema específico, uma meta-heurística é uma estratégia mais genérica e flexível. Ela serve como um esqueleto que pode ser adaptado a diferentes situações e tipos de problemas, tá? Então, aqui no próximo slide, a gente tem exemplos de algoritmos meta-heurísticos, nomes de algoritmos. Então, é importante vocês saibam, até para quem queira aprofundar, possa estudar como é que funcionam esses algoritmos, e é interessante, quem tiver interesse, tentar implementar um desses algoritmos para resolver problemas com eles, tá? É bem interessante. Então, existe aí a busca tabu, do inglês tabu search, algoritmo de colônia de formigas, otimização por enxame de partículas, simulated annealing e o algoritmo genético, são todos exemplos de algoritmos de meta-heurística, né? De algoritmos que podem ser utilizados com uma estratégia de busca com informação meta-heurística para resolver problemas de busca. Eu particularmente gosto muito de algoritmo genético, era um dos mais usados de meta-heurística. Estou deixando para vocês no ambiente virtual um vídeo complementar explicando melhor o que é um algoritmo genético. Então é um vídeo complementar. Quem tiver interesse em aprofundar, do ponto de vista computacional, implementar, eu acho interessante, tá? Vocês implementarem, usarem o algoritmo genético para resolver algum problema, porque isso vai melhorar a visão de vocês do funcionamento, do que é
a meteorística e até passar pela experiência de entender melhor, de explicar, até para aplicar isso em sala de aula com os alunos, as ideias de estratégia de solução, de resolução de problemas com heurística e meteorística, tá? Então, é isso. Então, olha só. O uso, as meteorísticas, elas permitem algumas aplicações serem utilizadas em algumas aplicações atuais do nosso dia a dia. Então, para resolver alguns problemas bem interessantes. Então, por exemplo, as meteorísticas podem ser utilizadas para sugerir rotas otimizadas em aplicações de navegação, GPS, por exemplo, gente. Um Waze da vida, o Google Maps, né? Isso vale para rota aérea também de aviões. Alocação eficiente de recursos em nuvem, né? De armazenamento em nuvem dos arquivos, né? Agendamento de voos, manutenção de aeronaves em companhias aéreas, enfim, são técnicas que podem ser utilizadas basicamente para qualquer problema de busca e são fundamentais para resolver problemas complexos, tá? Que exigem boas soluções em grandes espaços de busca, onde a possibilidade de soluções são enormes, tá? Que num computador tradicional, com esse computador nosso atual, e com a busca cega seria inviável tentar encontrar uma solução. Então pode ser utilizado também em problemas multi-objetivo, com 2 ou mais objetivos, e dentro de uma restrição de tempo bem aceitável. Ele consegue dar uma resposta rapidamente dentro de uma restrição temporal que a gente estabeleça ou que o problema estabeleça, tá? Agora, ó, exemplos de aplicações de meteorística para problemas relacionados à educação. Então, ó, tem a montagem de horários escolares ou universitários, né? Então, os horários mesmo de professor, o professor, o dia, a sala de aula e o horário da aula. Então, para não chocar que um professor esteja numa mesma sala, no mesmo horário, né? No mesmo dia. Porque aí tem algumas restrições. Tem professores que não podem não podem dar aula, por exemplo, na quinta de manhã, outro não pode terça de manhã e quinta à tarde. Então cada professor tem alguma restrição. As salas só pode ter um professor por vez. Os horários só pode ter um professor e uma sala por vez. Então tem algumas restrições que as combinações são várias, é difícil atender isso. A gente pode utilizar a otimização com meteorística para resolver esse problema. Alocação de salas para provas ou eventos acadêmicos, distribuição de professoras em escola de uma rede, a rede municipal, rede estadual, por exemplo. Agrupamento inteligente de alunos. O que seria esse agrupamento? Fazer grupos de alunos de acordo com seus interesses em comum, ou fazer grupos de alunos com diferentes níveis de conhecimento, de habilidades, para deixar os grupos mais coesos, né? Similares os grupos. Planejamento de itinerário de transporte escolar. Então, pegar o transporte escolar, pode ser escola rural, para tentar fazer um trajeto mais eficiente, mais curto, para gastar menos combustível, para rodar menos, por consequência, ter menos manutenção e economizar recursos com isso. Então, tudo isso você pode planejar com otimização, tá? Bom, aí, gente, a questão agora é o seguinte. O que eu falei aqui até agora no vídeo é para ter uma visão geral do que é a otimização do ponto de vista da IA, resolução de problemas com informação, nomes de algoritmos, que é importante que vocês saibam. Vocês estão fazendo um curso de computação, vocês têm que conhecer esses nomes, esses termos. Então, porém, vocês estão num curso de licenciatura, né? De licenciatura em computação. E aí tem que saber também como utilizar esses recursos em sala de aula com finalidade educacional. Então agora essa parte aqui da aula é mais direcionado para isso, tá? Então vamos tentar responder aqui como trabalhar a ideia da otimização aqui, que a gente veio trabalhando nessa aula, em sala de aula com os alunos. Então aí, gente, primeiro, para usar isso em sala de aula, é importante que vocês saibam de fato do que se trata. Por isso que é importante ter esses conceitos, conhecer os termos, ter uma ideia boa do que é heurística, meteorística, busca com informação. Mas dá para a gente trabalhar esses conceitos em sala de aula. Então eu separei, pensei 3 exemplos para a gente trabalhar aqui e vocês terem uma ideia. Então vamos lá. O primeiro exemplo é para o ensino fundamental 1, os anos iniciais, as crianças de 6 a 10 anos. Então, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, os alunos recebem um mapa ilustrado com várias ruas, casas, árvores e obstáculos, representando diferentes caminhos possíveis para uma criança chegar da casa até a escola. Então, elas devem
por observação visual, sem pegar régua, nada disso, escolher o caminho mais curto ou mais rápido. Eles vão analisar e tentar encontrar o caminho mais curto ou rápido. Para isso, pode utilizar o papel milimetrado para estimar distâncias por meio de quadradinhos, né? Cada quadradinho, então aquele caminho que tiver menos quadradinhos é o mais curto, então pode ser o mais eficiente, e tentar encontrar atalhos. Então a ideia aqui é fazer a busca sem informação, né? Um algoritmo de busca sem informação, eles tentar ver quais caminhos existem e qual que é aquele mais rápido, né? O mais curto. E também até dá para começar a trabalhar o pensamento heurístico, né? Envolvendo algumas coisas aqui. Então, ó, dá para trabalhar a ideia inicialmente com as crianças. E eu separei um segundo exemplo também. Então, o segundo exemplo aqui é para o ensino fundamental 2, com crianças de 11 a 14 anos. Então, a ideia desse exemplo aqui, ó, os alunos recebem materiais escolares e mochilas com diferentes tamanhos e divisórios. Então, o desafio é decidir qual mochila é mais adequada e como organizar os itens para otimizar espaço e acesso rápido. E aí eles devem seguir algumas regras, que são restrições aí, ó. O lanche não pode ficar perto dos livros, a garrafa deve ficar em pé, entre outras regras, outras restrições que podem existir, né? Então, o objetivo aqui heurístico é trabalhar soluções práticas com múltiplas restrições, estimulando os alunos a usarem estratégias simples, como agrupar itens por uso ou por tamanho, ao invés de tentar todas as combinações possíveis, que seria a força bruta, né? Então, de fato, é trabalhar o raciocínio heurístico com eles, tá? E aí, um terceiro exemplo que eu pensei já é direcionado para o ensino médio, tá? Então, os alunos recebem uma sequência de pistas interligadas que indicam a localização de um tesouro escondido na escola. Então, é tipo uma caça ao tesouro. Algumas pistas, então aí tem informações falsas, exigindo que elimine alternativas com base em inferência e lógica. Então o que acontece? Um exemplo aí de pista falsa. O tesouro não está nem na sala, que tem a maior janela, nem ao lado da biblioteca. Então eles conseguem eliminar um pedaço do espaço de busca, das buscas de todas as possibilidades. Ele elimina uma parte importante. Então não precisa fazer a busca lá. Ele tem essa informação, elimina essa parte do espaço de busca das possibilidades. Então, o objetivo heurístico é induzir conceitos da busca com informação, busca informada é busca com informação, e heurística com a eliminação de hipóteses improváveis, e também trabalhar raciocínio dedutivo e otimização de processo de busca. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia da busca, né? A busca com informação, que é a otimização dentro da IA, a ideia de heurística, meta-heurística. Então, o que eu acho aqui, gente, é o seguinte: aqueles que queiram se aprofundar de fato mais na programação, é interessante que passe pela experiência de programar alguma heurística, alguma meta-heurística. Eu sugiro tentar utilizar algoritmo genético. Então, eu estou compartilhando, como eu falei para vocês, no ambiente virtual, um vídeo lá dos alunos da PUC-Rio, que eles explicam o que é o algoritmo genético, um algoritmo que eu particularmente gosto, eu acho interessante. E aí eu sugiro vocês pegarem um exemplo simples de algoritmo genético, de um problema resolvendo com algoritmo genético, e implemente isso. Vale a pena. E também que aqueles que implementarem vão ter mais condições, mais experiência de aplicar em sala de aula. É um conteúdo interessante e que, como vocês viram, a gente consegue trabalhar em escola, né, com crianças, adolescentes, estimulando o pensamento computacional, estimulando as habilidades e competências dos alunos por meio de raciocínio com heurísticas, meta-heurísticas, coisas que a gente de fato adota na inteligência artificial, na resolução de problemas, ok? Então, o conteúdo da aula era esse, gente. Espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê na próxima semana. Valeu, obrigado.